Agora nós vamos ter um encontro também aí com a colaboração do SECOM, com a enfermeira Edith Cazuê Taninágua, que é uma parceira assídua conosco, que consegue fazer uma interlocução, que traz alguns conhecimentos técnicos, e de algo que é muito importante para a gente também estarmos atentos aí às possibilidades e fazermos prevenções. Então, Edith, você está por aí? Ah, está aqui sim. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Muito, muito bem. Tá bom. É um prazer estar aqui novamente, né? Há muitos anos, nem sei mais quanto tempo que eu... Na verdade, é um assunto antigo e idêntico, e eu tento mudar alguma coisa, mas não tem muito como mudar o que é a dengue e como combater a dengue. A novidade são as pessoas que entram, que nunca viram o que eu falei, tá? Mas quem viu uma vez é a mesma coisa, eu não tenho muitas novidades sobre o assunto. Agora, é importante, cada vez que você vê o assunto, você acha alguma forma de tentar diminuir essas doenças que a gente tem causado por arbovírus, tá? Que basicamente, este ano está mais restrita a dengue, tá? A zika e a chikungunya estão meio recuadas ultimamente, tá? Então, eu sempre começo bem parecido, porque eu quero que vocês saibam a importância, o porquê que vocês estão elencados, né, nessa luta nossa contra o mosquito da dengue, tá? Vamos ver se eu consigo aqui. Já comecei do final. Por que que vocês estão elencados aqui? Tem essa portaria, tá? GR 84, que foi o reitor Hermano Tavares, em 2001, que fez ela, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas para impedir o criador do mosquito da dengue. E aqui ele juntou um pessoal, tá? Então tem a CIPA, que fica designado para trabalho de rastreamento dos ambientes interno e externo nas unidades, né? O SESI, o SECOM, a Prefeitura, todos nós estamos juntos nessa, tá? Com o passar do tempo, nós fomos aumentando esse grupo, à medida que a gente foi vendo que precisava de outras pessoas, e foi sendo agregado, tá? Então, além da CIPA e do SECOM, entraram os bolsistas da VET, sob a tutela de algum docente do ID, tá? O Serviço de Manutenção de Campos, a Fiscalização de Obras e Serviços, a CPO, que é a Coordenadoria de Projetos e Obras, a DGA, que é o Recolhimento de Bens, e o DNA, que é o Departamento de Meio Ambiente. Então, todos juntos, cada um tem a sua função, né? Que está escrito aí na frente, cada um. Por exemplo, a CPO faz vistoria em obras paralisadas. Vocês sabem que nós temos aqui várias obras que ficam paradas um tempão, por vários motivos, tá? Então, nesse local, é um local que ninguém vai lá olhar nem nada. Então, a CPO ficou encarregada disso, porque é um local extremamente propício para juntar água, né? E, logicamente, criar o mosquito Aedes, né? E assim por diante. O DNA que recolhe os resíduos, que tem a mesma função, né, de recolhendo os resíduos, você não deixa local para criar um mosquito, tá? Os bolsistas, para quem nunca ouviu falar, o bolsista da Vigilância Epidemiológica, eles são os responsáveis sabe os pneus que vocês veem pelos campos? Que atualmente está desativado, tá? Por conta da pandemia, a gente desativou várias coisas, porque não tinha gente aqui, não tinha gente suficiente para fazer todos os trabalhos, e aí nós resolvemos desativar os pneus, armadilhas, para não virar um criador de dengue, né?
Então, o que são arboviroses? Arboviroses são doenças causadas pelos arbovírus, né? E são vírus transmitidos por insetos ou aracnídeos, tá? Gente, pode interromper se precisar, tá? Nós temos cerca de 150 arbovírus que causam doença nas pessoas, tá? Nos seres humanos. Os mais conhecidos que as arboviroses mais conhecidas são o Zika vírus, a febre de chikungunya, a dengue e a febre amarela. Tem vários, tá? Vários, mas é melhor a gente não se ater a vários, senão vocês nem conseguem entender o que é cada um. Exemplo de vetor. Os carrapatos, né? Os flebotomídeos, que é o mosquito pólvora, o sange, o culex, que é o pernilongo comum, e o Aedes aegypti, que é a nossa estrela, tá? Que é o que a gente aqui tem que atuar. Vocês, cipeiros, têm que atuar no combate ao Aedes aegypti, tá? Como é que ele é? Essa figurinha aqui é bem ele, tá? Ele é pequenininho, ele voa bem baixo, produz pouco zumbido, e é bem ativo de manhã. Não significa que ele só esteja dentro da sua casa ou dentro do ambiente de trabalho de manhã, mas ele é mais ativo de manhã. O corpo dele e as asas são pretas e tem manchas brancas nas patas e no corpo. O ciclo de vida. O ciclo de vida é como a maioria dos insetos, tá? Ele vive em torno de 30 dias, tem os ovos, a fêmea é só a fêmea que vai picar você, tá? Picar a gente ou algum outro animal, porque ela precisa do sangue para maturar os ovos, tá? Os ovos se transformam em larva, que são 4 estágios, tá? Depois se transforma em pupa e depois no mosquito alado. Esse processo pode durar de 7 a 10 dias, tá? E os ovos têm uma curiosidade, que os ovos, se você deixar ele sem água, ele pode durar até 1 ano ali, e assim que tiver contato com a água, praticamente imediatamente ele inicia esse processo de maturação até virar um mosquito alado, tá? Esse processo de maturação, de transformação de ovo até o mosquito, pode durar de 7 a 10 dias, dependendo das condições do ambiente. Se tiver muito frio, ele pode demorar mais, né? Puxa para os 10 dias. Se tiver mais calor, é mais rápido o processo. E também depende da quantidade de material orgânico que tem naquela água, tá? Então, ele depende da temperatura do ambiente e da quantidade de matéria orgânica que ele tem para se alimentar. Vamos falar um pouquinho de dengue, né? A transmissão, basicamente, no mundo, é feita pelo Aedes aegypti e pelo Aedes albopictus, que são essas 2 figurinhas. São levemente diferentes, mas como eles são muito pequenininhos, né, cerca de 1 centímetro, a gente pode confundir os dois, porque são parecidos. Olha, a diferença aqui é essa linha no Aedes albopictus, tá? E ele não tem essas manchas aqui, mas quando você olha ele voando rapidamente, você não vai conseguir detectar o que é o que, tá? A dengue o vírus pode ter 4 sorotipos, que é simplesmente chamado de sorotipo 1, 2, 3 ou 4. Então, você pode pegar o sorotipo 1, e se no ano que vem tiver o sorotipo 2 circulando em grande quantidade, será o sorotipo 2. Se você for pegar de novo a dengue, você vai pegar o sorotipo 2. E o 3 e o 4. Depois de pegar os 4, você está imunizado para a dengue. Aí seria fácil a gente pensar, então vamos pegar os 4 sorotipos e ok, né? O problema é que a cada vez que você pega, a próxima infecção
pode ser mais complicada, tá? O processo inflamatório é muito mais complicado numa segunda, numa terceira, numa quarta infecção. Você pode ficar mais grave a cada vez. Os sinais e sintomas, eu acho que todo mundo já sabe, né? É febre, dor no corpo, dor de cabeça, pode dar as manchas pelo corpo, dor em articulação, o cansaço, a prostração mesmo. Mas uma queixa muito comum além da prostração, é a dor insuportável no corpo todo, tá? A pessoa fica totalmente acamada. E é claro, pode ter os agravamentos a seguir, né? O tratamento é sintomático, então a cada sintoma que você tem, vai se tratando. Você tem febre, dá um antitérmico, tem dor, dá um analgésico, e assim por diante, tá? As medidas preventivas são telas, repelentes, mosquiteiros, uso de manga comprida, mas o mais importante é a eliminação de criadouro. E isso, sem dúvida nenhuma, seria o que a gente tem que focar, não só porque eu estou falando para vocês cipeiros, mas estou falando para vocês como cidadãos comuns também, né? A maioria estão em casa agora, e na própria casa vocês têm que eliminar os criadouros de dengue. E isso é o ano todo, tá? Não é só quando está tendo a epidemia de dengue. Aqui em Campinas, tá? Nós tivemos 2 anos muito ruins, que para mim é recente, mas para quem é mais jovem é bem antigo, né? 2014, 2015, com 42 mil casos, 42.109 casos, tá? E no ano seguinte, 2015, 65.634 casos. Nesse ano especificamente, foi o ano do Zika vírus. Então, a gente acredita que misturado nesses 65 mil casos notificados como dengue, na verdade, nós temos o Zika vírus também, tá? É que na época a gente nem sequer tinha ideia de que estava tendo Zika vírus, né? Nós descobrimos isso mais no final do ano, e está vendo que os meses que tem mais casos são no início do ano, tá? Mais especificamente entre os meses de março, abril e maio, tá? Este ano, nós não estamos com muitos casos ainda, 1.447 casos notificados, tá? O ano passado tivemos 3.966, o ano anterior 26 mil casos, que foi muito caso também, tá? E vocês veem aqui que a dengue é meio que sazonal, ela pula alguns anos com poucos casos e depois volta com mais casos, tá? Isso deve-se a vários fatores. Primeiro que quando você tem um número tão grande de casos assim, no ano seguinte é o mesmo sorotipo. E aí as pessoas já estão, a maioria, imunizadas, né, contra esse sorotipo. Então não pega mais. Outra coisa é que a população se assusta quando tem esse número imenso de casos no ano e toma mais cuidado no próximo ano. A pessoa elimina os criadouros em casa, para não pegar a dengue, né? Não só na casa, como no trabalho. Então, isso aqui é desse ano, tá? A informação desse mês ainda. Quanto mais escuro, bom, esse roxo aqui é que são regiões em que está tendo mais casos, tá? A nossa região está dentro, nós estamos mais ou menos aqui, essa região de Barão Geraldo, tá? Então, nós somos uma das regiões mais afetadas este ano em Campinas de novo, tá? Porque basicamente, quase todo ano, nossa região é uma das mais afetadas. Tanto é que no último alerta, a nossa região está inclusa, tá? Ó, os bairros mais afetados são Jardim Novo, Campos Elíseos, Parque Vista Alegre, Jardim Telespe, San Diego, Jardim Proença, Jardim Itatiaia, a Vila Padre Anchieta, Boa Vista, Vila Regia e a Cidade Universitária.
que é o que mostra esse mapa, tá? Essas regiões aqui são as mais afetadas atualmente. Aqui no SECOM, que passaram por atendimento por suspeita de dengue no SECOM. Nós também seguimos o que acontece no município. Os nossos meses piores sempre são entre fevereiro até maio, e os anos piores são os anos que também são piores no município. Então, 2014 e 2015 também tivemos um grande número de casos. Este ano, estamos com 25 casos de suspeitos, porém, basicamente, eu eliminei os casos que eu achava que não era, tá? Nós passamos de 30 ou mais notificados. Eu coloquei só 25, porque é o que eu achei que era mesmo, caso de dengue, tá? E não só suspeito. Aqui eu já eliminei os casos que eram suspeitos de dengue e Covid, porque as duas doenças são muito semelhantes em sintomas, né? Lógico, o Covid tem a parte respiratória, que é a tosse, né, a falta de ar, e a dengue não chega a isso. Mas o início é muito parecido, febre, dor no corpo, dor de cabeça, prostração, e esse tipo de coisa, né? Que na Covid também pode dar. E várias outras doenças, né? Também são bem parecidas. O Zika vírus, o chikungunya, a febre amarela, é muito parecida nesse início. Até as manchas, todas essas doenças são iguais. Tá? O Zika vírus e o chikungunya eu nem vou falar, porque a gente está com pouco caso desde o ano retrasado, tá? Agora, a febre amarela é uma coisa que eu acho importante falar, porque ela está sempre rondando um pouco a gente, tá? Em algum lugar ou outro do país está sempre tendo casos de febre amarela, e a gente tem que ficar atento. Também, no nosso país ainda não, né, nós ficamos com medo na última leva que tivemos, de ter uma epidemia de febre amarela, não sei se vocês lembram, recentemente a gente teve a vacinação em massa, né, do país todo, para não ter uma epidemia de febre amarela, porque o medo era de que a febre amarela saísse do local de sempre dele, que é o mundo silvestre, né, entre os macacos, e o mosquito, o Haemophilus jantinomys, aqui no Brasil é o jantinomys, tá? Que faz esse ciclo entre macaco, vírus, macaco e o mosquito jantinomys, Haemophilus. E quando o homem vai numa mata, numa região silvestre, ele pode pegar. Nós tivemos casos de febre amarela silvestre, tá? Mas o medo é que o homem acabe vindo, né, para a cidade e o mosquito Aedes aegypti, que ele é capaz de ser um vetor do vírus da febre amarela. Então, o nosso medo era esse. Então, por isso que a gente teve uma vacinação em massa, para que esse ciclo não se iniciasse. E, graças a Deus, isso não aconteceu. Mas sempre é um risco. Então, eu coloquei esse slide para lembrar vocês de que a febre amarela mata e existe a vacina. Então, tem que se vacinar. Eu sempre lembro disso nessa reunião nossa, porque é importantíssimo, importantíssimo, vocês não têm noção da importância da vacinação. Tem muita gente que tem medo de se vacinar, de qualquer coisa, né? Mas a febre amarela, você vacina uma vez apenas e pronto, o resto da vida você está imunizado. Não tem que ficar se revacinando a cada 10 anos. Antigamente a gente vacinava a cada 10 anos. Não precisa, é uma vez e pronto, acabou. Não precisa ter medo de vacina. Quem tem medo, esquece, não dá tanto efeitos colaterais assim. Quando dá? O maior efeito colateral pode ser a dor no braço. Mas isso passa em 2, 3 dias, tá? Tudo bem, gente? Bom,
Aqui, estou mostrando o site nosso, tá? Do SECOM. A hora que vocês quiserem, vocês entrem lá para ver o que tem lá. Tem bastante coisa interessante, tá? Aí, essa é a carinha dele, quando vocês entram lá no Unicamp Sem Dengue. E tem tudo, vários assuntos interessantes, tá? Esses links que eu peguei aqui, gostaria que vocês entrassem em algum momento, tá? Aqui é do Ministério da Saúde, tem várias questões, várias perguntas e respostas aqui. Aqui, 2 vídeos que eu achei muito interessantes, são rapidinhos, aqui acho que são 5 minutos, esse aqui são 10 minutos. Aqui fala do Aedes, a história ao longo do tempo, e aqui a biologia do Aedes, tá? Como é que é, desde essa questão rápida que eu falei, desde o ovo até o mosquito, ele fala isso com muito mais detalhe, tá? E aqui nós temos um Dengue Campinas, que é da Secretaria de Saúde de Campinas, e também fala várias coisas e mantém atualizado a região de Campinas, o que está acontecendo aqui em relação a dengue, tá? Rapidamente, criadouros. Não tem muita coisa para falar sobre os criadouros, porque acho que todo mundo sabe, é água parada, basicamente água limpa, apesar de ser encontrado em água parada um pouquinho mais sujo, um material orgânico, mas basicamente o Aedes, o mosquito gosta de colocar seus ovos em água parada limpa, tá? Seja lá em qual quantidade de água. Grandes tonéis, tipo o que a gente está vendo aqui, que é uma caixa d'água, vão dar grandes criadouros. Porém, pequenas modalidades, né, de local com água parada também dá. O mosquito é um ser inteligente, né? Ele não vai colocar todos os seus 200 ovos aqui, ele vai colocar um pouquinho aqui, depois vai procurar outro lugar na casa, onde colocar uma outra quantidade de ovos. Por quê? Ele sabe que se alguém vier aqui eliminar esse criadouro, pronto, se ele botou os 200 ovos aqui, de uma vez só, ele perdeu todos os ovos. Então, ele vai espalhar mesmo, tá? Ele vai andar um pouquinho em cada lugar e vai espalhar os seus ovos. Porque algum criadouro vai... os seus ovos vão sobreviver e vão fazer o ciclo, tá? Então, é importante olhar tudo que a gente tem dentro de uma casa. Os grandes reservatórios, os pequeníssimos também, tá? Aqui no campus, nós temos vários tipos de criadouros. A maioria são locais de entulhos, né? Quando de materiais, equipamentos que não inservíveis, né? Que não estão sendo mais utilizados, que às vezes são deixados temporariamente para recolha, né? Só que às vezes essa recolha demora um pouco. Ou então, local onde está tendo obra, né? Até mesmo quando você cobre de lona, às vezes a água fica parada na lona. Alguém tem que ir lá e jogar essa água, tá? Tirar essa água da lona. Não pode deixar ad eterno, né? Aqui é uma planilhazinha criada aqui para vocês usarem quando vocês forem fazer vistoria aqui. A planilha não pode fazer outra, isso aqui é só uma forma de vocês pensarem, o que eu tenho que olhar? Aqui, basicamente, no campus, não é mais para ter prato e vaso. Você pode usar isso na casa de vocês, né? Aí você tem prato de vaso com planta, material inservível, garrafa, caixa d'água, calha, laje, etc, tá? A frequência da vistoria semanal nos meses mais quentes, né? E chuvosos, e quinzenal nos meses que chovem menos, tá?